o que eu consigo analisar? Quais critérios eu posso analisar para verificar a qualidade de um fundo? Sei que você vai falar disso, mas alguns que eu posso chutar aqui, você corrige se eu estiver errado. Localização dos imóveis, qualidade de acabamento, vacância, o que os nossos inscritos poderiam ver? Falar nisso, se inscreve no canal se você não é inscrito, eu sempre esqueço aqui de falar. Se inscreve no canal aqui. O que você pode analisar para verificar se eu devo ou não entrar num determinado fundo de tijolo? Bom, primeiro eu preciso falar um pouquinho, para explicar isso, eu preciso falar um pouquinho como que está sendo a evolução do nosso mercado. Tá? Certo, perfeito. Até 2017, nós tínhamos um grande número de fundos na Bolsa, a maioria era monoimóvel, ou tinha poucos imóveis, e era de gestão passiva. Certo. Então, nesse tipo de fundo, a gente tinha que avaliar especificamente as características dos imóveis. Então, você vê a localização, você vê a manutenção, a idade, né? Você vê a taxa de vacância histórica, o nível de taxa de administração que o gestor cobrava, né? Então você tinha que avaliar essas coisas. Agora está tendo uma mudança no mercado que os nossos fundos estão ficando maiores. Eles estão se tornando, grande parte deles, do tipo multi-multi. Ou seja, tem muitos imóveis e muitos inquilinos. E muitos tipos de imóveis, tem balcões industriais, galpões, né? Galpões industriais, shoppings, né? escritórios. Sim, são os 3 tipos principais, galpões, escritórios e shoppings. Certo. Mas tem também FII de varejo, tem FII de hotel, tem FII de faculdade, tem FII de hospital, né? Tem até FII de cemitério, um negócio meio morto. Jura por Deus, tem FII. É um FII excelente, né? Porque o inquilino não vai reclamar, e a né? demanda e a oferta sempre vai existir. O problema do FII... Você avalia um FII de cemitério? É complicado, porque é um FII de desenvolvimento, por incrível que pareça, né? Ele vai ver... Para construir cemitérios? Tem um FII só. Tá. Tem um dono de um cemitério lá perto de Sabará, se eu não estou enganado. Você já pensou em ser dono de cemitério? Podia ter sido essa a chamada. Aí o cara ganha vendendo os jazigos ali, né? Esse é literalmente, enquanto um chora, o outro vende lenço. Né? Exato. Mas é uma coisa que sempre vai ter demanda, né? Porque assim, a crise econômica pode estar um absurdo, mas as pessoas ainda insistem em morrer. Sim. Você estava dizendo dos tipos de ativos, né? Exato. E agora já que eles estão investindo em vários ativos, não ficou mais difícil a análise? Então, aí ficou mais difícil você avaliar os imóveis individualmente. Entendi. Aí parte mais de você fazer uma avaliação do gestor, do histórico do fundo. Eu acho que essa é uma tendência do mercado para os próximos anos aqui no Brasil. Os nossos fundos ficarem cada vez maiores, cada vez mais robustos, com muitos imóveis. E aí você vai ter que avaliar muito bem o gestor, a vacância histórica do fundo e o nível de rendimentos que ele proporciona. Entendi. Vai ser mais fácil no futuro, vai ser mais fácil. Mas para isso os nossos fundos têm que crescer ainda mais, né? Eu gosto de fundo multi-multi, mais ou menos. Eu prefiro, na verdade, os fundos mono. Eu gosto desses fundos, por quê? Porque dá para você fazer uma avaliação melhor do imóvel. Sim. Né? Dá até para você ir visitar, dependendo do caso. Dependendo do caso e dependendo da quantidade de dinheiro que você vai aplicar, você tem que ir lá. Né? Agora, para o pequeno investidor, não, né? Porque vou comprar uma cota... Eu nem vou te atender lá na Avenida Paulista, pra você bater lá também. Mas assim, você vai comprar uma cota de um FII que fica lá, um escritório na Avenida Paulista. Você vai gastar uma grana para ir lá? Para colocar que R$100. vai ser maior do que o dinheiro que você vai investir, né? Mas o ideal é você ir e ver os imóveis. Agora, para os iniciantes, talvez os multimultis sejam melhores nesse momento assim do que monoimóvel. Já que a pessoa às vezes não tem uma capacidade muito grande de fazer uma avaliação, tá ainda começando, né, a sua trajetória como investidor, está começando a ver o que é importante para fazer a avaliação, talvez multimulti seja menos arriscado. Porque pensa só, você vai receber, não tem milagre, tá? O que você vai receber porque entrou de dinheiro no fundo e eles repassam isso pra gente cotistas, né? Quando você está num imóvel só, se aquele inquilino deu calote no locador, né? Exato. No fim das histórias somos nós, né? Nós somos os cotistas, né?
você vai ficar sem receber. Não tem uma regra de ouro escrita ali que você vai ter que receber rendimento. Você vai receber se e somente se houver renda, houver receita do fundo. Exato, e na proporcionalidade dessa receita também, porque dependendo da ocasião ou da negociação de contratos, talvez esse é um ponto legal pra gente falar também, né? Sim. Os tipos de contrato que os fundos de tijolo têm, de maneira que tem uma previsibilidade maior ou não daquele fluxo de receitas que vai entrar para mim, certo? Sim, com certeza. Tem alguns contratos que são contratos atípicos. Esses contratos, normalmente, eles são muito longos. As multas, em caso do inquilino sair, são muito elevadas. Normalmente, as multas, às vezes, envolvem todo o fluxo restante de aluguéis trazido a valor presente. Então, esses fundos com contrato atípico tem uma garantia de fluxo, assim, uma previsão de fluxo bastante previsível, certo, o fluxo. Certo. Agora, os contratos típicos são os contratos normais. Os prazos dos contratos são menores, as multas em caso de rescisão são menores. Então, aí, eventualmente, o inquilino tem mais liberdade de sair. Num momento de crise econômica, esse tipo de contrato tende a ser prejudicial ao locador, mas num momento de recuperação econômica, eles são bons para o locador, porque aí você pode ter revisionais. Você pode aumentar os aluguéis, às vezes até acima da inflação. E os contratos típicos são contratos como são feitos normalmente empresa a empresa, né? Exato. São contratos de locação com são uma regidos multa, pela lei, né? Com uma multa provavelmente prazo muito curtinho. Normalmente 3 meses, 6 meses no máximo. Que aí o risco aumenta. Exato. Né? O risco aumenta. E no mesmo fundo pode ter imóveis com contrato típico e atípico? Principalmente nos multi tem. Entendi. Tem vários que tem uma parte atípica e uma parte típica. Você pega o HGLG, por exemplo, que é um fundo de logística multi, ele tem contratos típicos e atípicos. A maioria hoje do portfólio dele é atípico, mas ele tem contratos típicos também. E essas informações que a gente está falando aqui, você pode consultar toda na lâmina do fundo, certo? E é recomendável que você faça isso antes de investir. Nos relatórios gerenciais. Isso é uma obrigação do investidor, certo? Não tem como o investidor querer investir na renda variável sem estar disposto a ler. Eu não gosto de ler? Então não vai investir na renda variável, vai ficar recebendo juros lá de 5% ao ano na Selic. Certo? Se você não gosta de ler, não vá para a renda variável, porque o investidor vai ter que ler relatórios gerenciais. Todo mês? Não. Mas pelo menos a cada 3, 4, 5 meses, e pelo menos para iniciar o investimento, ele vai ter que ler relatório gerencial para estudar o fundo. E essas informações, normalmente a maioria delas estão no relatório gerencial que os gestores publicam. Muito legal. Professor Rony, o que eu devo olhar? Olha lá, peguei uma cota de um fundo imobiliário e tá lá, R$100. Tá caro, tá barato, como que eu faço para escolher? Tudo bem, eu posso olhar o fundo, eu posso optar por investir num fundo de acordo com os imóveis, né? Você olha lá, tem imóveis de qualidade, tudo bem, esse é um critério de escolha, mas e o timing da entrada? Como é que eu sei se R$100 da cota do fundo X tá caro ou se tá barato? Acho que é a pergunta de R$1 milhão, né? Você vê que eu só faço pergunta fácil. Essa é a pergunta mais difícil de responder, né? Certo. Por outro lado, talvez seja mais importante, né, para você comprar, né? Ou você faz uma estratégia de você adquirir todos os meses, alguma coisa assim. Depende, assim, por exemplo, se a pessoa tem bastante dinheiro e tá mais vendo, assim, um trade, sabe? Se ela tá tentando mais fazer buscando o lucro da operação, é importantíssimo avaliar o preço de entrada para saber se ele tem condições de valorizar. Agora, para o investidor de longo prazo, o mais importante é você avaliar mesmo a qualidade dos imóveis. Tá. Isso é essencial. Tá. Investidor de longo prazo tem que avaliar a qualidade do fundo. O preço vai ser secundário. Certo. O preço ele vai fazer uma avaliação posterior. Agora, para quem vai entrar no fundo, tentando pegar uma valorização momentânea, tem que avaliar sim o preço de entrada. E aí, tem vários critérios que os investidores olham para avaliar o preço de entrada. O primeiro deles é o PVP, preço pelo valor patrimonial. Então, você pega o preço da cota, divide pelo valor patrimonial, que está normalmente expresso no relatório ou informe mensal. Você vai saber se o fundo está caro ou barato em relação ao patrimônio auditado. Dizendo de outra forma o P por VP, que é muito legal. Porque você tem uma coisa que é o valor da contabilidade ali, o valor do fim do ano, fechou ali, tem lucro, tem prejuízo, tem tal, né? Tem o patrimônio líquido do fundo, essas coisas, isso é contabilidade. Outra coisa totalmente distinta, e isso vale para ações também, é quanto o mercado está pagando no momento de hoje. Exato. Porque isso eventualmente está
descolado do valor VP. contábil. É. E isso você pode se aproveitar dessa situação, certo? Em partes. Porque, na verdade, a avaliação do fundo imobiliário é uma vez por ano, do fundo de tijolo. Aham. Então, eu vou dizer para vocês, o VP não é confiável. Ah, legal. Então, as pessoas que ficam aí olhando muito para PVP, porque se o VP não é confiável, Você perdeu a métrica. o P também é uma coisa incerta, eu estou associando duas coisas incertas para chegar numa conclusão que com certeza vai Entendi. ser Então incerta. ele seria um indicador ali de entrada para eu começar a analisar e devo olhar vários outros. Assim, muitas pessoas olham, eu nem olho PVP. Certo. De fundo de tijolo eu nem olho. Entendi. Nem olho, não quero nem saber de PVP, Tá. Fundo de papel eu olho, porque o VP do fundo de papel é um pouco, digamos assim, mais certo do que o fundo de tijolo. Certo. Então, PVP de fundo de papel, beleza, dá para ter uma aproximação. Não pague por um fundo de papel mais do que aí 10% de margem. Não, eu tenho esse critério, Sim, eu não pago sim. mais do que 10% do VP em um fundo de papel, Certo. não pago. E o PVP de um fundo de fundos, esse é bem confiável porque é marcação a mercado. Ah, legal. Esse você pode olhar. Legal. Esse sim, tente sempre comprar abaixo do VP. Certo. Abaixo, um PVP menor do É a que um. diferença entre preço e valor, né? Que o Warren Buffett gosta de falar. No caso do fundo de fundos é bem caracterizado, né? Outra coisa que vocês podem avaliar também para fazer a determinação do preço, no caso de FII de tijolo, é determinar o preço do metro quadrado. Metro quadrado locável, né? Aproximadamente. Você pega o valor de mercado do fundo e você divide pela área bruta locável dele. Legal. Então você vai saber quanto que você está pagando pelo metro quadrado do fundo. E aí a boa prática é o quê? É comparar com imóveis Normalmente é comparação, locais, normalmente é tentar comparar e Certo. ver se não está muito descolado do preço para imóveis de mesmo padrão daquela região. Certo. Tá? Qual que é o problema desse indicador? O problema desse indicador é que as bases de comparação muitas vezes faltam. Por quê? Você tem, normalmente, preços anunciados, não preços de transação. Fato. E é difícil, muitas vezes, você encontrar imóveis semelhantes na mesma localização para fazer uma comparação desse parâmetro. Então, é um parâmetro que as pessoas usam, mas também não é muito confiável. Entendi. Tá? Uma outra coisa que o investidor pode fazer é comparar o DY, Dividend Yield, do fundo, com a taxa da NTNB. Ver o spread que existe, tá? Vamos traduzir para o português. Vamos traduzir. O que é o DY? Você pega os rendimentos do FII nos últimos 12 meses, Certo. tá? O dividendo anual que ele pagou, divide pelo preço de mercado da cota. Você tem o DY anual, né? Em percentual ao ano. Multiplica por 100%. Certo. Né? Aí você compara este DY, esse dividendo, com a taxa de uma NTNB. De um IPCA. Exato, IPCA. Tesouro mais IPCA. Aham. O que o pessoal mais usa é a NTNB 24. Certo. Eu já gosto mais da 35. Hoje a gente está falando o quê? De 3, 4%, né? Tá por Dá volta pra hoje de 3,1% ao ano. Tá muito baixo. Acho mesmo. Tá? Então o que acontece? Deixando o spoiler ali, já eu quero que você fala como é que entra o investimento em fundo imobiliário nessa situação de Selic cair. Mas aguenta aí já que a gente fala. Beleza, Já a que eu gente arranco do Rony isso aí pra você. A gente fala. Então, o investidor pode comparar esse DY com a taxa de uma NTNB. Certo. Porque normalmente existe um spread que é meio histórico. Cada setor tem um spread. Normalmente, os spreads de shopping são menores do que de outros setores. Escritório, às vezes, é menor também o spread, né? Logística já é maior. Então você tem que procurar verificar na literatura qual que é o spread histórico e ver se o spread que você está pagando está próximo. Qual que seria a ideia desse comparativo? Tudo na vida é questão de escolha, né? O custo de oportunidade. Exato. Você está com aquele dinheiro na sua carteira, você poderia estar aplicando o Tesouro IPCA. Exato. Então você está comparando com o que eu ganho a mais, já que eu estou Exato. indo para a renda variável, o que eu ganho a Exatamente. mais estando lá. Exatamente. Eu tenho a opção de, se eu colocar no Tesouro mais IPCA, receber 3,1% ao ano bruto. E eu tenho a opção de comprar um fundo imobiliário e receber, por exemplo, 6% ao ano líquido de rendimentos, né? Então, de repente, isso pode ser atrativo ou não, depende do investidor. Por isso que preço é subjetivo.
Porque alguns vão achar atrativo Sim. e outros não. Então, está caro ou está barato é uma coisa subjetiva. Claro, sem dúvida. Eu posso estar achando uma coisa cara e você pode estar achando barato. Sim. E aí nós podemos estar fazendo uma negociação na bolsa. Sim. Eu posso estar vendendo para você e você pode estar comprando de mim. Esse é um conceito legal que é básico, mas a gente não falou dele. Quando você está comprando um fundo imobiliário é porque tem alguém vendendo. Tem uma ponta lá, né? É uma ponta vendedora. Que o preço varia. Se tem muita gente comprando, vai aumentar o preço e muita gente vendendo vai cair. Fluxo. Igual ação na bolsa, exatamente igual, né? Fluxo, exato. Aí com a queda dos juros, o que acontece? Mesmo que o mercado sempre exigisse o mesmo spread de DY dos fundos em relação às taxas do NTN-B, mesmo que o mercado sempre mantivesse isso constante, se a taxa de juros está caindo e eu mantenho o spread constante, a cota do FII valoriza. Legal. A cota do FII, no fim da história, ela está muito relacionada à expectativa de dividendo, certo? De provento que as pessoas vão receber, né? Sim. Isso, de alguma forma, ela é precificada no preço da cota, certo? Sim. A expectativa dos rendimentos, a expectativa futura, está embutido no preço da cota. Ela pode estar certa, pode estar errada, essa expectativa. E também está embutida a expectativa de oportunidade. Quer dizer, se as pessoas estão comprando uma cota do FII, é porque elas estão achando que aquele rendimento está atrativo em relação à renda fixa. Certo. Se a renda fixa aumentar a taxa de juros, os FIIs devem ter uma desvalorização. Nesse cenário de Selic caindo, a tendência é pela própria migração das pessoas de ativos virtualmente livres de risco para ativos de renda variável, isso favorece as cotas de fundo imobiliário, certo? Favorece. Na verdade, é isso que está promovendo uma grande valorização. Você tem um grande fluxo de capital, de novos investidores, entrando nesse mercado agora e jogando as cotas para cima. Tanto é que em um ano e 10 meses, mais ou menos, nós saímos de 100 mil investidores. Foi quando eu escrevi o livro. 100 mil investidores em FII, que é o que tinha divulgado pela Bovespa. E o último relatório eram de 470 mil investidores. Sensacional. O pessoal está se mexendo, né? Tá. Veja que em relação à população brasileira... Não é nada ainda. Não é nada. Mas assim, em relação ao número que nós tínhamos, cara, aumentou 300, mais de 300%. Nada mal. Né? Agora, gente, presta atenção numa coisa. As taxas de juros estão baixas. Os FIIs estão valorizando, podem valorizar mais. Mas, galera, vai com cuidado. Não se leve pela ganância, não se leve pela emoção, não se leve pela euforia. O efeito manada. Porque nós podemos ter repiques nessas taxas de juros e se isso acontecer, a pauladinha vai ser grande. É interessante isso que você disse, e também já pegando um gancho anterior que você colocou, de preço. Se a pessoa tiver ali a disciplina de investir mensalmente pouco dinheiro que sobrar do mês, você não precisa ficar igual doido olhando cotação, você não precisa ficar tão desesperado que caiu no mês, se caiu você comprou mais barato. Certo? Você faz quase que um buy hold de fundo de investimento ali. Por quê? Porque você está colocando aportes todos os meses, é como se você estivesse comprando um pedacinho do imóvel todos os meses. Tem mês você vai pagar mais caro, tem mês você vai pagar mais barato. E aí você não precisa ficar nessa neura de fazer tanta conta, de olhar preço, caiu 10, 20%, eu vou vender tudo. Né? Desde que a pessoa invista em imóveis, em ativos de qualidade, é uma estratégia que dá resultado. Sim. E aí a pessoa não precisa ficar esquentando a cabeça com cotação, né? A gente chama isso no Brasil de filosofia Baster, né? O Baster. Porque o Baster é que prega muito essa filosofia. Ele prega muito essa filosofia de, é doido, né? O bicho pega o seu tempo, vai usar para estudar, para trabalhar, para poder melhorar o seu rendimento. Exato. Do seu trabalho, que é isso, são os aportes que vão te deixar rico. Exato. E o trabalho e os aportes. Exato. Então essa é uma filosofia. Trabalho, aportes e tempo. Né? Exato. Trabalho, aportes e tempo. Essa é uma filosofia? As pessoas podem seguir isso e elas vão ter sucesso. Sim. Agora, obviamente que se a pessoa souber momentos mais corretos de entradas e saídas desse mercado, ou pelo menos as entradas, se ela otimizar as entradas, igual o Warren Buffett faz, né? Ele não vende.
Mas ele vai deixando dinheiro na renda fixa, na renda fixa, na renda fixa. Quando vem uma oportunidade de ouro, ele vai lá e compra ativos bons a preços muito bons, muito atrativos. O que você acha que seria o efeito de nas cotas hoje de fundo de investimento imobiliário, se a gente tivesse um pânico na bolsa? Seria um refúgio da galera? Ou você acha que ela vai cair, para baixo também? Vai cair, porque se o Bovespa tiver uma forte queda, com certeza a gente vai ter elevação do dólar, com certeza vai ter aumento da taxa de juros, as pré-fixadas. E aí os FIIs se relacionam muito com as taxas de juros. Ah, certo. Entendeu? Certo. É aquela história assim, por exemplo, se eu ver uma ação do Itaú despencando, por exemplo, 15, 20, 30%... com as taxas de juros, certo? Inversamente. Desculpa, mas você dizia do Itaú? Vamos imaginar, só para você ter uma ideia. Se eu ver uma ação do Itaú caindo 15, 20, 30%, e às vezes a cota de um fundo meu caiu só 15%, ou caiu 5%, eu vou vender a cota para comprar ação do Itaú. Certo. Esse movimento, os grandes players fazem muito. Você migra. Você vai migrar para aquilo que tiver melhor no momento. Então, agora a questão que está no ar, que a gente não pretende responder aqui para você, mas convidar você a pensar é a seguinte: são estratégias de gente que são de especialistas do mercado. E até de pessoas que, dependendo do porte de grandes fundos, que movem o mercado com os seus movimentos, né? Ou que tem vivência do mercado. Exato, às vezes você não precisa ser um grande investidor, né? Mas o investidor pessoa física, leigo, via de regra, eu me arriscaria a dizer, não é uma certeza, acho que não deve ter nem pesquisa disso, mas eu me arriscaria a dizer que se ele tentar acompanhar movimento, ele vai se ferrar, porque ele vai comprar na alta e vai vender na baixa. Né? Você não pensa assim também? Sim, não, a maioria. O que as estatísticas mostram é as pessoas físicas no Brasil, elas entram no mercado em alta, compram ativos caros e elas vendem tudo no final, no fundo do poço. Por quê? Porque quando você começar a ouvir falar de fundo imobiliário no Jornal Nacional, é porque já valorizou pra caramba, aí você vai comprar na alta. Né? Nós já estamos na alta. Pode aumentar? Também. Pode aumentar mais. Eu, particularmente, assim, eu uso um pouquinho de análise técnica para traçar o alvo dos meus IFIX. Olha que legal. Do IFIX.